E hoje, quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Semente do Bem. E é com grande satisfação que eu recebo novamente em nossos estúdios o palestrante Irã Jacó. Seja bem-vindo, Irã, mais uma vez. Graças a Deus. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Vamos plantar mais uma semente? Mais uma sementinha. Vamos plantar mais uma semente do bem e para isso é preciso que os nossos telespectadores prestem bem atenção no que a gente está falando para não ter dúvida. Porque a comunicação é uma coisa assim perigosa. Às vezes a pessoa fala uma coisa e a outra pessoa entende outra. Então o assunto de hoje, por ser um assunto assim, digamos, polêmico, eu quero pedir a sua gentileza de prestar bem atenção para não dizer depois, falou isso, falou aquilo, que não foi a realidade, não é verdade? Pois é, intolerância religiosa foi o tema escolhido de hoje. A própria palavra já fala, né? Intolerância religiosa. Vamos dar um nosso boa tarde a você. Posso mandar um abraço para algumas pessoas aqui? Fique à vontade. Eu quero mandar um abraço especial para uma grande amiga minha de infância, que hoje é uma médica, a doutora Miriam de Oliveira Gonçalves, que vem agora no próximo dia 25 de julho formar sua filha em medicina. Nós estávamos falando a respeito desse assunto aqui, não é? Que dificuldade que tem o jovem hoje para estudar. Não tanto quanto na minha época. Na minha época as coisas eram mais fáceis, né, nesse sentido. E a Miriam está formando a sua filha, neta dos nossos queridos Helena e Assir Gonçalves, em memória. Então eu desejo parabéns, felicidades, uma vitória para sua família, a formatura da Marcela em Juiz de Fora, para medicina. Um abraço para a dona Helena Catão, do bairro Peluso. Fui fazer uma palestra na MC Móveis na segunda-feira, o filho dela trabalha lá, falou que a dona Helena é assídua do programa. Um abraço, dona Helena. Coisa boa. Um abraço para a dona Regina, do bairro Eldorado, e também a sua filha Edith, que trabalha na Unipac, e são assíduas também do nosso programa. Um abraço para vocês. Minha querida amiga Isabel Peluso, sempre me mandando umas mensagens lindas pelo Facebook. E um abraço também para o Rogério, que é conhecido como Profeta, e o Hernani, bons amigos lá do bairro São Domingos. E também para o nosso amigo cabeleireiro Quito. Um abraço para todos vocês. E vamos lá, né, Roberto? Vamos falar da intolerância religiosa, que significa a liberdade que nós temos de escolher o caminho para chegar a Deus. Desde que o mundo foi criado, que nós temos o chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a condição que Deus nos deu de nós fazermos as nossas escolhas e as nossas opções, sabendo que tudo é semente. Tudo que existe no mundo é semente, do mal e do bem. A gente é que sabe, que faz o plantio e depois tem que colher espinho ou flores. Bom, mas a palavra que nós estamos dizendo, intolerância, o que é intolerância? É a falta de aceitação. Eu diria que a intolerância é quando a paciência se esgotou e a pessoa passa para chamar-se de intolerante. Né? A pessoa, quando a paciência dela chega no final, ela fica intolerante. Então a intolerância já é uma coisa assim negativa. Olha só, se Deus está nos chamando para poder caminhar na sua direção, existe somente um caminho. Não existe mais de 2 caminhos para chegar a Deus, só existe um. Aí você vai entender, não, mas o meu caminho é diferente do outro. Não, o caminho é o mesmo. A forma de caminhar é que muda. A maneira da pessoa buscar se encontrar com Deus é que é diferente. E por que tem a diferença? Para atender os nossos conceitos, para entender a maneira da gente pensar, mas não quer dizer que uma religião é melhor ou pior do que a outra. Desde que realmente essa religião está apregoada dentro da palavra religião, que vem do latim, que significa religar, ou seja, vamos fazer uma religação com o nosso Pai, porque é de lá que nós viemos aqui para a terra, para a escolinha da vida, para a gente aprender e um dia voltar para a casa do nosso Pai. Isso é uma lei universal que ninguém muda. Mas nós, às vezes, na nossa convivência, existe assim, o inimigo, ele é muito sutil, sabe, Roberto? O inimigo de Deus, ele pega a pessoa na fraqueza dela. Às vezes uma pessoa pensa que ela está caminhando bem na sua religiosidade, mas às vezes, sem ela perceber, ela entra no caminho do chamado fanatismo. O que é o fanatismo? O fanatismo é um desequilíbrio. A pessoa, ela é envolvida com sentimentos, às vezes mesquinhos, sentimentos de críticas aos outros, sentimentos assim de achar que somente ela está certa, que as pessoas estão erradas, que o caminho do outro não é bom, que o dele é que é.
Olha, aí por si só já está errando. Não né? é? Já é. Então existe muita diferença entre espiritualidade e religiosidade. Tem muitas pessoas que são muito ligadas na religiosidade. Ou seja, são pessoas que frequentam a sua religião, né? Assiduamente, estão sempre lá. Mas quando você vai ver, às vezes, a vida da pessoa, não é estar lá aquelas grandes coisas, às vezes. Às vezes a pessoa tem uma religiosidade profunda, mas não tem uma espiritualidade. A palavra não tem sido colocada em prática, né? Quantas e quantas pessoas que às vezes lideram religiões, você vai ver a prática da palavra da pessoa, não é bem aquilo. Eu sei que todas as vezes que eu venho aqui nesse programa, eu estou me comprometendo publicamente e espiritualmente. Eu estou me comprometendo com você, comigo mesmo, é claro, com a minha família, com os meus princípios. Estou me comprometendo com Deus. Então eu vejo assim, a pessoa precisa ter assim, até certa coragem para poder se expor. Porque na exposição que a pessoa faz, é sujeita a ter maledicência, críticas, não é? A pessoa às vezes não tem assim, não está enxergando o verdadeiro objetivo que a pessoa está buscando. Então muitas vezes nas lideranças religiosas nós encontramos pessoas, e eu não estou aqui falando nem de A, nem de B, nem de C, é no mundo inteiro, não é em Ubá que eu estou falando, fica bem claro, em liderança religiosa, que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas prega outra. Como é que está a prática desse pregador? Como que fica a credibilidade? Como que fica a credibilidade? Muito bem falado. Por que houve tantas evasões das religiões de uns tempos para cá e agora parece que as pessoas estão retornando para as religiões, buscando a Deus? Por quê? Porque o vazio está ficando grande demais. A família está desagregando. As pessoas estão ficando com sentimentos feridos, tristes, aborrecidas, até deprimidas. Gente, a depressão é o mal do século. Os consultórios dos psiquiatras estão lotados. Os consultórios dos psiquiatras têm filas para poder esperar a data de receber um paciente. Você veja só. Por quê? Porque está faltando a espiritualidade e não somente a religiosidade. O que quer dizer? Vamos ficar mais claro. Às vezes uma pessoa, ela conhece muito, ela conhece a palavra, ela lê a Bíblia, ela conhece os termos bíblicos, mas a graça de Deus, às vezes, ela não está presente no coração dela. Ela tem um conhecimento, mas às vezes não tem a graça de Deus. E muitas pessoas, às vezes, têm a graça de Deus, mas não têm um conhecimento. Entende? Pessoas, às vezes, que não têm nem leitura, não conseguem ler a Bíblia porque não aprenderam a ler, mas você vai ver o coração da pessoa, um coração abençoado. Se liga diretamente. É um coração maravilhoso, é um coração lindo, um coração que serve, que está aqui para o servir. Viu a diferença que é? A diferença entre espiritualidade e a religiosidade. Que nós possamos, eu para a minha vida, eu quero ser as duas coisas. Eu quero ter a minha religiosidade, mas eu quero ter também a minha espiritualidade. O que é espiritualidade? Essa palavra espiritualidade tem pessoas que já levam para o outro lado. É espiritismo, vai fazer... As pessoas têm assim, um preconceito às vezes com essa palavra. Espiritualidade é você entender que a vida não é só isso, o que nós estamos vendo. Que as coisas invisíveis são muito maiores do que as coisas visíveis ao olho humano. A espiritualidade é você respeitar o outro. A espiritualidade não é somente oração. A oração é só um canal para te ligar a Deus. A espiritualidade é o dia a dia. Respeito às pessoas que convivem com você. Não falar mal dos outros. Respeitar a religião do outro. Respeitar a religião do próximo. Isso sim é a verdadeira caridade. O que é caridade? A caridade é isso. Capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e ver o fulano é assim, é porque é o conceito dele. Porque é a escolha dele e nós temos que respeitar. Então que nós possamos, todos nós, cada um com a sua escolha da sua religiosidade e da sua espiritualidade, entendermos que nós somos irmãos, que nós estamos todos aqui para aprender, que toda religião tem o seu lado bom, desde que fale de Deus, desde que realmente apregou a sua palavra, que está fazendo benefícios enormes para as pessoas. Toda igreja que a gente vê, que está aberta, que a pessoa vai e se liberta de vício, e reconstrói a sua vida profissional, sua vida familiar, está fazendo bem. Então não temos direito de ficar criticando por que a religião do fulano é assim, por que a do outro é assado. A gente percebe críticas, debocham. Eu fiquei assim outro dia assim chocado com uma cena que eu vi,
que uma igreja, me parece que foi em São João del Rei, não estou me recordando o local, uma pessoa entrou lá e quebrou uma imagem. Né? A gente sabe que é uma imagem de gesso de Nossa Senhora, né? Que foi lá e quebrou a imagem. Uma imagem, mas as pessoas, aquilo ali para elas é uma coisa valiosa. Nós não podemos ficar criticando o jeito, da maneira da pessoa escolher a sua fé. Até porque focando no outro, Não é? A gente perde o próprio foco da vida pessoal. Exatamente. Né? Então, assim, que nós possamos ter essa abrangência. Eu senti assim, nessa campanha, o Bar em Paz, orando a gente faz, houve sim, claro, as pessoas se deram as mãos, foi muito bom, eu senti muito bem, mas ainda senti assim, intuitivamente, eu estou falando aqui intuitivamente, tá? Não estou dizendo assim que alguém me falou nada, não. Intuitivamente eu senti assim digamos, não houve uma integração total que poderia ter tido de algumas pessoas. Eu não sei porquê, eu acho que houve esse sectarismo, essa divisão. Deus não divide. Deus não divide nada. Deus é união. A palavra está dizendo união de universo, de unidade, de um. Só tem um caminho. Então, começar a prestar atenção nisso, meu querido telespectador, amigo, para nós nos unirmos, seja a sua fé qual for. Porque a palavra está dizendo, nós trouxemos aqui hoje, a liberdade de escolha. O que é liberdade? A palavra de Deus fala, conheça a verdade e ela vos libertará. Então a liberdade está onde? Na verdade. Quem que é a verdade? É Jesus. Se Jesus é o mesmo para todos, nós temos a mesma liberdade para comungar a nossa maneira de pensar. Seja você católico, evangélico, espírita, nós não podemos discriminar ninguém porque a pessoa escolheu a maneira de caminhar diferente da nossa. O que importa é chegar lá no final, Deus está nos esperando. Então que nós possamos ter assim, esse aumento de capacidade, de compreensão, de entendermos que nós somos diferentes um do outro, que não tem ninguém nesse mundo igual, mas nós somos diferentes. Eu vi outro dia uma música do Roberto Carlos falando assim, flores diferentes vivem juntas. Linda a música do Roberto Carlos. O Roberto Carlos é uma coisa, né? Ele é o rei mesmo. Então, a gente prestar atenção que a diferença é que faz justamente o nosso crescimento. Quando o casal, por exemplo, é pela diferença que eles crescem. Não é? Na vida, a comunhão de pensamento está justamente na diferença. Então, que essa bênção de entendimento possa vir para todos nós, que estamos entendendo que o mais importante mesmo é a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de poder perceber Deus nas coisas mais simples da vida. No abraço de alguém, um dia que chega, numa notícia, às vezes numa dificuldade que a vida apresenta para nós como forma de aprendizado, que possamos enxergar Deus em todos os momentos, dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nessa cidade de Ubá, no mundo, e que possamos, a cada dia, a pessoa olhando para nós, falar assim, Deus existe, porque está vendo em cada um de nós o reflexo do seu amor. E tem pessoas que passam mesmo essa eu sinto assim, eu vejo pessoas maravilhosas. Outro dia mesmo, pessoas assim, analfabeta me ensinando a ser uma pessoa melhor. Quer dizer, não tem conhecimento, mas tem sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria foi o que Salomão pediu a Deus. Deus falou com Salomão, o que você quer para governar Israel? Sabedoria. Pela sabedoria, Salomão trouxe prosperidade, trouxe a paz para um reino durante 40 anos, que até hoje não existe mais. Está lá, aquelas bombas caindo, crianças sendo mortas. Você viu a cena? Crianças no meio da rua, um monte de criança morta. Coisa triste, falta de Deus, falta de espiritualidade. Lá não tem religiosidade? Tem, as religiões. Aí tem a guerra santa que eles falam. Se eu vou falar em guerra santa, vê se uma guerra pode ser santa. Então vocês vejam só a intolerância religiosa, o que leva até mesmo à guerra. Vamos começar o dever de casa na casa da gente, com vizinhos, no meio que a gente vive, né, Irã? Exatamente. Uma mensagem belíssima e realmente o objetivo maior é sempre buscar o Deus, né? Deus que está lá no final, independente da religião. Irã, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a você. Até quarta-feira que vem. Já temos o tema de quarta-feira? Ainda não. Vamos pensar, né? Se a pessoa quiser mandar uma sugestão, já. Pois é, redação do Grupo 1 de Comunicação, 35314000, 35327272. Irã, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde. O programa vai para um breve apoio cultural. Eu volto já.